de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler do verso 10 até o verso 14, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor aos amados aqui nessa noite: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra ali o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxa. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Seu Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Senhor Deus, que a sua voz seja ouvida nos corações aqui. Que a voz do Senhor, Deus, não alcance apenas os ouvidos, os tímpanos, mas que a voz do Espírito Santo possa esquadrinhar os corações, possa sondar a alma, possa, Senhor Deus, chegar no profundo, no íntimo de cada pessoa. E que essa palavra, Senhor Deus, que é a sua palavra, ela possa, Senhor Deus, renovar as nossas forças. Ela possa ser, Senhor Deus, um alimento para caminharmos, Senhor Deus, diante da sua presença. Que essa palavra, Senhor Deus, ela seja a lâmpada para os nossos pés, a luz, ó Deus, para os nossos caminhos. Que essa palavra, Senhor Deus, ela venha clarear nossa mente, ela venha, Senhor Deus, limpar, Senhor Deus, a nossa alma, ela venha tirar, Senhor Deus, aquilo que não é do seu agrado e da sua presença, e que o Senhor Espírito Santo possa fluir dentro de nós, que o Senhor possa retirar de dentro de nós, com a água da palavra, aquilo, Senhor Deus, que não provém do seu propósito. Que o Senhor possa tirar, Senhor Deus, de dentro de nós aquilo, Senhor Deus, que não agrada aos seus olhos. E que saímos aqui, Senhor Deus, pessoas diferentes. Que saímos aqui, Senhor Deus, pessoas renovadas, transformadas. Que saímos aqui, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, fortificadas pela sua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o rio do Éden, ele não é apenas um rio geográfico. Tanto que se você for procurar na geografia, no Atlas, você não vai achar o rio Pison nem o rio Gion. Alguns historiadores, como Flávio José, diz que o rio Ganges e o rio Nilo é o Gion e o Pison. Mas não é essa parte que é interessada para nós nessa noite. Eu quero falar para vocês sobre a origem desse rio e sobre os braços dele que se divide ali no Éden, e quais são os benefícios ali para a terra do Éden. Sabemos que a palavra de Deus ela é representada pela água. Sabemos que o Espírito Santo também ele tem um símbolo dentro das Sagradas Escrituras como a água, como um rio a jorrar dentro de nós. Esse rio que é registrado aqui, ele não é apenas uma água física que sacia o seu corpo físico, mas também ele é aqui uma água espiritual que vem alimentar nossa alma, que vem purificar e mudar os nossos corações. É esse mesmo rio que está registrado em Ezequiel 47, como foi ministrado aqui na semana passada. Esse mesmo rio que sai a curar, a frutificar e a mudar tudo que está ao redor dele. Esse é o mesmo rio, ou são as mesmas águas que a mulher samaritana pediu para Jesus, pela qual ela voltasse, bebesse essa água e nunca mais tomasse sede. Esse mesmo rio que passava ali próximo aonde habitava Adão e onde habitava a sua esposa Eva, onde habitava ali a primeira família constituída aqui pelo Senhor. Esse mesmo rio é o mesmo rio que está em Apocalipse capítulo 22, onde fala que a sua origem, a sua nascente
palavra, e Ele vem para mudar nossas vidas. Esse mesmo rio, ou essa palavra que vem a mudar nossa alma, a limpar os nossos caminhos, a modificar os nossos corações. A gente vê, ou a gente lê aqui a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, verso 4, e fala que essa é a origem, é a gênese dos céus e da terra. A gente vê na Bíblia Sagrada que a referência para a terra é o céu. Primeiro o céu foi criado, estabelecido, ou melhor, primeiro as coisas espirituais vieram a existir, e depois as coisas materiais vieram a ser estabelecidas. Quando a gente vê então a figura desse rio, não é mesmo um rio físico, mas é um desenhar, é um revelar de algo espiritual que Deus ele quer demonstrar para cada um de nós. O texto diz aqui no verso 10 que nós lemos, que este rio, ele não nascia no jardim do Éden, ele não nascia naquele jardim, ele apenas passava pelo jardim, ele vinha da região do Éden e ele atravessava o jardim. Ele não nascera, a sua nascente não era dentro do jardim, porque a sua origem era no trono do Altíssimo, a sua origem era no trono de Deus, era a presença de Deus que fluía para o homem, para a imagem e semelhança que Deus havia criado. Nós aprendemos aqui nesse texto que nós temos que habitar, que nós temos que fazer morada, moradia, junto às fontes de água de Deus. Nós temos que estabelecer nossa casa, nosso lar, perto das águas do Senhor, perto de onde está a presença de Deus. Esse rio, ele vem do Éden e passa ali, a abençoar todo o jardim, demonstrando que a presença de Deus, que o Espírito Santo, ele vem abençoar a nossa vida, que é necessário termos esse Espírito, é necessário termos essa palavra, é necessário que possamos beber dessa água, para que possamos ser abençoados também. O texto diz que quando as águas desse rio passaram pelo Éden, toda sorte de árvore frutífera veio a crescer naquele local. Foi um local próspero, foi um local frutífero, foi um local diferente. E se quisermos ser diferentes, se quisermos ter prosperidade diante de Deus, se quisermos ser frutíferos, não apenas na vida física, mas na vida espiritual, o fluir dessas águas tem que passar por nós. O fluir dessas águas tem que estar em nós. Nós temos que habitar junto a essas fontes. Nós temos que estabelecer nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, juntamente com essas águas, que são águas de vida eterna. São águas que jorram dentro de nós, fontes de eternidade. São águas que aonde passam, produz cura, geram vida, produz saúde. A gente procura tantas coisas que podem nos abençoar, sendo que a maior dela é oferecida, é enviada à igreja. A maior bênção que a igreja pode ter é o Consolador. Jesus ele falou que quando ele fosse ao Pai, quando ele voltasse ao Pai, o Consolador estaria aqui com a igreja. O Consolador, o Espírito Santo, é esse rio a jorrar dentro de nós, é esse rio a jorrar que ele passa pela nossa vida, e ele vem mudar nossa história, ele vem mudar o ambiente a qual nós estamos vivendo, ele vem mudar as nossas moradas, ele vem frutificar tudo que está ao nosso redor, ele vem produzir vida tudo que está perto de nós. É essa fonte de água que saiu do Éden. Mas o texto diz aqui para nós que esse rio se dividia em 4 partes. Essas 4 partes, ou esses 4 braços, como fala aqui na Bíblia Sagrada, representam aqui 4 aspectos do Espírito Santo, ou 4 manifestadas da palavra de Deus em nossas vidas. Representa aqui 4 manifestações que é deixada a nós aqui como igreja, para que nós possamos ser abençoados pela palavra, pela presença do Senhor. Esse dividir de 4 braços representa os 4 evangelhos que seriam enviados aos 4 cantos da terra, para que toda a família fosse alcançada pela palavra de Deus, para que a sua casa pudesse ser salva, para que a sua casa pudesse ser resgatada
quatro braços. Ele representa assim a palavra de Deus doada, trazida, revelada a cada um de nós. E quando essa palavra alcança a minha vida, alcança a terra seca dos nossos corações, alcança os nossos desertos pessoais, alcançam ali a nossa terra árida, ela é capaz de frutificar, ela é capaz de produzir vida nova, ela é capaz de produzir esperança, ela é capaz de produzir refrigério, ela é capaz de trazer algo novo. E é impossível nós vivermos se bebermos essa fonte, a fonte que a mulher samaritana tanto desejou, hoje está diante de nós, ou hoje está dentro de nós. Ela foi estabelecida, doada, enviada, para que você pudesse então ser curado hoje, para que você pudesse hoje ter vida, para que você pudesse ser transformado, para que você pudesse hoje gritar por liberdade, para que você pudesse hoje gritar por saúde, para que você pudesse hoje gritar com esperança e felicidade no amanhã. Aonde que eles vinham, passavam no Éden, tudo era florescido, não havia deserto ali, não havia terra seca naquele local, não havia morte ali, havia um prosperar por causa das águas. E essas águas têm que alcançar a sua vida, essas águas têm que alcançar a nossa vida, essas águas têm que alcançar cada um de nós. Elas traziam vida, porque assim é o Evangelho. Aonde o Evangelho chega, ele traz vida. Aonde que a palavra de Deus, que é a água da vida, aonde que a palavra de Deus alcança, ela transforma. Aonde que aqueles quatro braços do rio do Éden, eles passassem, iria transformar, iria gerar vida, trazer ali esperança, trazer algo novo. E assim a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela alcança a sua casa, ela traz esperança para você. Quando a palavra de Deus alcança onde você estuda, onde você trabalha, onde você vive, ela traz um renovo para a sua história. Ele se divide em quatro braços, porque o Evangelho foi dividido. Porque foi dividido em quatro ali, distribuído, representando que toda a humanidade deveria ser alcançada. Que esse Evangelho foi dado para o reino, os quatro cantos da terra. Foi dividido em quatro, demonstrando que não existe um lugar, um cantinho escondido, aonde a palavra de Deus não é capaz de alcançar. Pode ser aquela casinha mais simples, pode ser aquele bairro mais longe, pode ser aquela cidade mais simplória, mas a palavra de Deus é capaz de alcançar lá. A palavra de Deus é capaz de trazer vida e vida com abundância. A palavra de Deus é capaz de transformar, de mudar, de estabelecer algo novo. E o texto diz aqui para nós que, aqui no verso 11, você pode acompanhar. O primeiro se chamava Pison. O nome Pison significa fluir da graça, fluir da misericórdia, fluir de compaixão, fluir de bondade. O rio Pison, ou melhor, o braço do rio Pison, ele nos fala da graça de Deus que vem fluindo e nos abraçando. Mesmo que você não merecesse, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo caído, mesmo você estando em uma condição caótica, a graça salvadora do Senhor, ela pode alcançar você. Ela pode fluir, ela vem de Deus fluindo, quebrando barreiras, passando por obstáculos para alcançar a sua vida. O rio Pison, ou o braço do rio chamado Pison, ele fala da graça, do avivamento que vem de Deus. Houve esse avivamento que é o fluir do Espírito Santo, gerando em nossos corações um novo alcançar de vida eterna. Esse braço do Pison fala de algo que você não merecia, fala de algo que você não fez nada para receber, e Deus, por livre e espontânea vontade, resolveu doar para você, por amar você, por querer você perto dele, por querer que você viva, por querer que você tenha esperança. E Deus então, ele divide esse rio, ele divide essas águas para que o Pison chegue dentro de você. As águas do Pison, elas falam dessa misericórdia, fala dessa graça que gera em nós um fruto do avivamento, que
Quem tem sede de salvação, venha até Cristo. Quem tem sede de misericórdia, venha até Jesus. Quem tem sede de amor, de perdão, de compaixão, venha até Jesus e beba. Ele é a fonte de águas da graça. Ele é a fonte de águas salvadoras. Ele é a fonte de águas salvíficas. Ele é a fonte do Pison. Ela passa por Cristo e alcança cada um de nós. E é através do Espírito Santo, esse rio, esse fluir da presença de Deus, esse fluir da palavra de Deus, que nós somos transformados, não hoje, mas todo dia da nossa vida. Todo dia de manhã, o Espírito Santo, ele olha para você, ele faz você beber dessa água. Ele faz o dia se renovar em graça. Ele faz o dia se renovar em misericórdia. Ele faz o dia se renovar em compaixão. E você consegue caminhar, levantar, andar, trabalhar, estudar pela graça. Você consegue se alimentar, viver, respirar. É pela graça, esse rio que flui dentro de você. Essas águas que passam pela sua vida. É o rio Pison que passa na sua casa, na sua família. Mesmo quando você não merece, mesmo quando você às vezes faz algo de errado, Deus, ele sopra, ele envia, ele faz fluir essas águas dentro de nós. E é por causa da sua misericórdia, da graça do Senhor, que nós não somos consumidos. É por causa do fluir do Espírito Santo, é por causa dele convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nós não somos consumidos para a perdição. É por causa dele que Deus tem misericórdia. É por causa dele que muitas pessoas são resgatadas e transformadas. Pastor, o senhor não sabe como é difícil aquela pessoa. O senhor não sabe como é difícil aquele homem, aquela mulher. É difícil para você, é difícil para nós, mas não é difícil para o Espírito Santo. Não é difícil para Cristo. Não é difícil para o sangue de Cristo, que é capaz de perdoar todo o pecado. Não é difícil para a graça salvadora que sai do trono do Senhor. O rio Pison, o texto fala aqui para nós, ele rodeia a terra de água. E eu fiquei procurando esse local. Pesquisei, procurei nos meus livros, nos meus dicionários, enciclopédias, e não achei a terra de água. Procurei com muitas pessoas, procurei pela internet, não se encontra essa terra de água. Aonde está então esse local, essa terra escondida, essa terra que contém tesouros, essa terra de água que só é revelada pelo fluir das águas do Pison? A terra de água representa os locais escondidos dentro de nós, locais que você não conhece, que ninguém sabe onde fica, que não está registrado, mas que as águas de Deus podem passar. A terra de água representa aqueles locais escuros que ninguém toca, que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, mas que Deus consegue, com grande profundidade, alcançar com a sua palavra. A terra de Ávila, ela fala para nós de um lugar desconhecido aos homens, mas conhecidos a Deus. A terra de Ávila, aonde esse rio alcança, ela fala de um lugar encoberto, de um lugar escuro, obscuro, que ninguém é capaz de pisar, mas o Senhor conhece esse local. A Bíblia fala aqui que o primeiro rio se chama Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. A Ávila representa sim esses locais desconhecidos da alma, mas que as águas do fluir do Espírito Santo podem alcançar. Ele conhece mais de você do que você de si mesmo. Deus, o Espírito Santo, sabe mais da sua vida do que você se conhece. Ele conhece mais do seu coração, mais do seu pensamento do que você pensa. A Bíblia diz que antes da palavra chegar à minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. A Bíblia diz que quando era uma substância ainda informe, ele já me conhecia. Quando eu estava no seio da terra como pó, ele já sabia tudo sobre mim. Ele sabe todos os meus dias, o meu levantar. Ele sabe tudo, o meu deitar, o meu sentar. A terra de Asa, ela fala para nós de um local encoberto, que ninguém conhece, dos segredos particulares, que você não conta para a esposa, não conta para o marido, não conta para o pastor, não conta para o pai, nem para a mãe. Mas a palavra alcança, Deus alcança, o Espírito Santo de Deus sabe, o Espírito Santo de Deus conhece. Ele vai até a terra de Ávila, ele vai no local onde não é mapeado pelo homem, ele vai no local onde ninguém almeja chegar. Essa terra fala dos calabouços da alma, os segredos da vida, os pensamentos
capaz de revelar tesouros, dons, talentos, mistérios ocultos, coisas que ninguém conhece, ninguém nunca viu. A Bíblia fala assim: aonde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Tem coisa boa aí, tem coisa boa aqui, mesmo que ninguém veja, mesmo que todo mundo olhe para mim e só ache que eu sou apenas um pó, mesmo que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou cheio de falhas, mas o Espírito Santo, ele olha para mim, ele esquadrinha a profundeza da minha alma, e ele sabe que tem coisa boa que pode ser tirada. Ele sabe que pelo fluir da palavra, pelo avivar da palavra, pelo transformar da palavra, ele pode achar ouro. Tem ouro dentro de você, tem coisa boa aí, querido. Talvez até hoje as pessoas falaram para você que dentro de você só habita coisa ruim. Não, meu amado, tem coisas boas na sua vida, tem coisas boas no seu espírito, no seu coração, tem coisas boas na sua mente, tem coisas boas naquela pessoa que você olha e você acha que ela não vai ser nada, você acha que ela está perdida, abandonada, mas Deus sonda o coração dela e Deus vê ainda ouro. Tem ouro lá. Tem ouro daquele familiar seu que você acha que ele já era. Tem ouro daquele amigo seu que você acha que ele está perdido. Tem ouro daquela pessoa que você acha que não vai dar em nada. Deus consegue encontrar ouro na terra escondida. A palavra consegue encontrar ouro onde ninguém acredita. Ele consegue esquadrinhar. A água do Espírito consegue alcançar onde ninguém imagina. Aonde há a junção de alma e espírito, de juntas e medulas. Aonde há um revelar do coração, onde há um expressar do Espírito, ele consegue alcançar. A terra de Ávila, um local desconhecido, é aquele local que você não encontra com sua esposa. Sabe aquele local que você pensa assim: ele é feio, ninguém vai tocar nele, ninguém vai pisar nessa terra, ninguém vai achar essa terra. Eu vou esconder ela, eu vou tirar ela do mapa, eu vou rasgar da geografia, ninguém vai encontrar a Ávila da minha vida. Mas o texto diz que as águas do Pison alcançam. As águas do Pison alcançam esse local. Ele alcança esse local e ele não encontra coisa ruim, encontra coisa boa. Aquele seu filho que um dia estava na igreja, foi embora, saiu. Aquela pessoa que um dia estava no banco, queria igreja com você, e hoje não está mais. Deus sonda e sabe o coração dele e dela, e sabe que ainda existe coisa boa ali dentro. Tem coisa boa ali. O seu pai que um dia falou algo ruim para você, o seu filho que um dia às vezes foi rebelde para você em algum momento. Tem coisas boas, Deus vê coisas boas nesses corações escuros, ele te enxerga a sua vontade, mas Deus é capaz de transformar essa água quando alcança esse coração duro, essa água quando alcança essa terra seca, essa água quando alcança a terra de Ávila, ela encontra o ouro, ele encontra o ônix. Você nem imagina, mas escute, Deus tem um ministério guardado para essas pessoas que você acha que não vai dar em nada, essas pessoas que você acha que estão escondidas na terra de Ávila, nesses corações que você acha que é mal, perverso. Deus pode transformar um perseguidor da igreja de Cristo no maior evangelista da história, como ele fez com Paulo. Ele pode mudar, como mudou minha vida, como mudou a sua que está aqui hoje nessa igreja. Ele pode mudar a vida de cada um de nós, porque as águas do Pison, que representam o fluir da graça, ela alcança a terra de Ávila. Quem encontra, revela, mostra. E isso a nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de revelar para você coisas boas que você acha que você nunca tem. Ele é capaz de revelar para você dons que você acha que você nunca iria obter. Ele é capaz de mostrar para você coisas extraordinárias que você acha que nunca iria chegar nas suas mãos. Ele é capaz de mostrar para você ouro dentro de você, pedras preciosas fluindo da sua vida. Ele é capaz de mostrar para você coisas extraordinárias, mas ele não para por aí. Além desse fluir dele de graça, a Bíblia fala aqui para nós em Gênesis capítulo 2, aqui no verso 13,
no nosso dia? Quantos desafios aparecem diante de nós em cada manhã? E realmente a pessoa que ela tem esse fluir de Deus na sua alma, no seu espírito, é capaz de quebrar esse obstáculo, é capaz de quebrar essa barreira. Você está me entendendo, irmãos? Amém, queridos? O rio Gihon, ele fala desse enfrentar gigantes, ele fala desse romper barreiras, barreiras que surgem de forma inesperada. A água ela vai fluindo, ela vai descendo com força e de repente chega um tronco no meio do caminho. De repente, as margens do rio, a terra cai no meio da água. De repente alguém vem tentar jogar alguma coisa para destruir a força das águas. Mas a força e o peso das águas do Gihon é tão absoluta que nada para ele. É por isso que o nome dele aqui no hebraico significa corrente forte, porque ele tem coragem, ele é audacioso, ele tem coragem de vencer, ele é valente, ele é destemido. E assim é a pessoa que tem Deus, e assim é a pessoa que tem o Espírito Santo. Ela é valente, destemida, ela vê os desafios e ela rompe os desafios. Ela não aceita ser parada, ela não aceita ser barrada nos desafios da vida. O rio Gihon fala de não aceitarmos ser paralisados pelas coisas da vida, porque a dificuldade, as barreiras vão surgir, os troncos vão surgir, as pedras muitas vezes vão ser roladas por meio do leito do rio, e a gente tem que ser como as águas do Gihon. A gente tem que romper as barreiras, empurrar as pedras, remover os tocos, retirar os galhos, tirar os entulhos e fluir com as águas em direção ao nosso propósito. As águas do Gihon, nada impede o seu propósito, nada impede o seu chamado, nada impede o seu mover, nada impede o seu agir, nada impede ali a sua trajetória. E se você tem essa água da palavra, se você tem esse fluir de Deus, se você tem essa ação do Espírito Santo na sua vida, nada pode parar e deter você. Pastor, o tronco é muito grande, a pedra é muito pesada, jogada nas águas. O Gihon empurra, porque não tem mais nada mais forte, nada mais poderoso do que a ação de Deus dentro de nós. Não tem nada mais forte do que o Senhor que habita em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus está com você, por que temer? E se o Senhor está contigo, por que temer as barreiras, as dificuldades que surgem no meio do caminho? Sendo que esse fluir das águas, esse fluir do Espírito, esse fluir da palavra, ele vem com água pesada e forte, ele vai quebrando as barreiras. Tem barreiras que são naturais, tem barreiras que nós mesmos colocamos, tem barreiras que são lançadas por outras pessoas, tem barreiras inesperadas. Não importa o tipo da barreira, eu sei que a água que me carrega, eu sei que a água que está em mim é uma água forte, eu sei que o fluir que está em mim é de um Deus poderoso, onipotente, onisciente. Eu sei que o fluir que está em mim é de um Deus grande, absoluto, eterno, inefável, que é capaz de transpor qualquer dificuldade. Eu sei que essa ação de Deus que está em mim é capaz de dar convicção que mesmo eu vendo o gigante aqui na frente, mesmo eu vendo o obstáculo, mesmo eu vendo a barreira, eu sei que em Deus eu sou mais do que vencedor. As águas do Gihon tem que fluir dentro de você. Se você busca o Espírito Santo, se você clama o Espírito Santo, se você deseja ter Ele, se você deseja se aproximar dele, você tem que ter essa coragem, essa valentia, você tem que ser destemido como Ele, tem que enfrentar tudo, enfrentar os medos, e nada pode parar você. É esse poder, essa ação de Deus que flui em nós, igreja do Senhor, a noiva do poder, os que são chamados para serem eleitos e filhos de Deus. É essa força que está em nós, que faz a gente não desistir, não parar, porque dentro de nós existe algo grande.
poderoso. A água do João, ela é uma água volumosa, é uma água mais lenta, mas uma água poderosa. Porque assim, às vezes, a ação de Deus, você acha que ela é lenta, você acha que Deus não está respondendo, mas Ele vem devagar, empurrando as barreiras. Ele vem de forma lenta aos seus olhos, mas trabalhando no tempo dele para romper qualquer dificuldade da sua vida. As águas do Gion, ela vem com grande peso, com grande força, empurrando tudo que é entulho no seu caminho. Como é que você está aqui e diz que algo pode vencer você, que pode parar você? Sendo que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que habita dentro da sua vida, que mora dentro de você, que faz fluir esse Espírito, que faz fluir essa água, que te dá essa palavra. Como que você tendo esse Deus habitando dentro de você sendo o tabernáculo dele, sendo a habitação dele, sendo o templo dele, moradia do Senhor. A Bíblia diz que os céus não conseguem conter a glória desse Senhor, mas Ele escolheu habitar dentro de você. O céu não contém a glória de Deus, não contém a sua grandeza, mas esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele habita, Ele mora, Ele está dentro de nós, como as águas do Gion. E a Bíblia fala aqui para nós que o outro braço que ele é dividido chama-se Tigre. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. O nome Tigre no hebraico significa rapidez, agilidade ou velocidade. Ela fala da pressa do propósito de Deus, ela fala da pressa de nós atendermos a voz do Senhor, ela fala do agir do tempo de Deus, ela fala de nós atentarmos para o ide de Deus com grande pressa. Quem tem a água do Espírito, quem faz gerar dentro de nós essa água é o Senhor, é o Espírito Santo. E quem tem essa fonte a jorrar dentro dele, ele tem pressa. Pressa para quê, pastor? Pressa para amar, pressa para perdoar, pressa para resgatar, pressa para acolher, pressa para dar um abraço, pressa para dizer eu te amo, pressa para dizer um sim e às vezes não, pressa para amar as pessoas, pressa para estar perto, pressa para ver que ainda existe uma oportunidade, que ainda tem uma chance, pressa para ter esperança, pressa para ser perseverante. Quem faz o fluir dessa água em nós, quem tem o rio Tigre, ele tem pressa. Ele não se tarda em entender a voz de Deus, ele não se tarda em ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, ele de pronto, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor chama, clama por ele, ele está pronto em dizer: Senhor, eu estou aqui. Ele não se tarda, não se demora. Então por que você está passando a vida inteira pensando ainda? Que você passa a vida inteira ainda pensando com dúvidas? Por que você então ainda diz que ainda vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo? Sendo que quem tem esse rio dentro dele, ele é um rio que flui com agilidade, com pressa, ele tem velocidade, ele tem um propósito rápido, ágil. É sim Deus, tem pressa em salvar, Deus tem pressa em amar você, Deus tem pressa em perdoar, Deus tem pressa em restaurar, Deus tem pressa, mas a pressa de Deus, ela é o tempo certo. Mas nós temos que ter disposição de dizer: Senhor, é agora, eis-me aqui. Temos que ter disposição de dizer: Senhor, é agora, eu estou aqui. A gente quer sim ter as águas do Gion, que são águas que quebram barreiras, a água do Pison, que traz tesouros e dons, mas a gente não quer ter o agir, o mover, a agilidade, a velocidade das águas do rio Tigre. Porque quem tem esse fluir do Espírito Santo na sua vida, ele tem velocidade, ele tem pressa, e te pregar, e te amar, e te perdoar, e te consolar, e te abraçar, e te acolher. O ID pode ser outras coisas. O ID não é apenas ir caminhar, o ID não é apenas ir e marchar, o ID não é apenas ir e falar, o ID está ligado
tem que alcançar aquele que a gente diz que não vai dar certo. Quem tem o fluir dessas águas, ele tem essa agilidade. Ele sabe que Deus tem pressa, então ele não se retarda. Mas a Bíblia diz que esse rio tem a quarta ação dele, ou o quarto braço dele. E a Bíblia chama o quarto rio, aqui no verso 14, de Rio Eufrates. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O Eufrates significa frutífero ou frutificado. E não dá para a gente ter a ação de Deus se a gente querer frutificar na vida. Mas o frutificar, meu amado, não é apenas trabalhar no ministério, não. É frutificar no fruto do Espírito, em paz, em amor, longanimidade, esperança, em fé. É frutificar na graça de Deus. É frutificar no perdão do Senhor. E se você não quiser, ou melhor, se você não deixar essa água fluir em você, você vai ser uma terra seca. Porque a água que fazia frutificar o Éden é do Eufrates. Só pode ter aqui toda sorte de árvores frutíferas ali no Éden, no jardim, porque as águas do Eufrates passavam ali. Águas produtivas, águas frutíferas, águas que faziam frutificar. Quando essas águas alcançam as nossas vidas estéreis, quando essa água alcança o meu coração estéril, quando essa água alcança a minha alma seca, ela faz desse deserto humano ser um grande oásis, ser um grande jardim de Deus, ser um lugar onde tem a presença de Deus, ser um lugar onde tem vida, onde tem frutos, onde tem esperança, onde tem algo novo. Quando a água do Espírito alcança você, tudo que está ao seu redor começa a florescer. Quando você põe a mão abençoada, você põe o pé abençoado, você fala tem graça, você pensa tem graça, o seu agir é produtivo. Porque as águas do Eufrates, elas passam, movem pelo Espírito Santo dentro das nossas vidas, trazendo produtividade. A gente acha que produtividade é cantar na igreja. A gente acha que produtividade é pregar. A gente acha que produtividade é dançar. Produtividade é ter um carro, um título ministerial. Mas isso não é produtividade. Isso é um chamado. Produtividade é uma vida constante, um viver, um estabelecer dia a dia, entrega ao Espírito Santo. É um gerar esse fruto durante todo o dia da nossa caminhada. É fazer com que a nossa vida produza esse fruto agradável ao Senhor, fruto de amor, de paz, fruto de fé. É esse fruto que o Espírito Santo quer gerar em nós. É esse fruto que o Espírito Santo ele quer produzir em nós. O primeiro fruto a ser produzido não é a carreira ministerial, mas é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o frutificado das águas do Eufrates. Esse é o frutificado do Espírito Santo. Sem esse fruto aqui não tem igreja. Sem esse fruto aqui não tem arrebatamento. Sem esse fruto aqui não tem. Esse fruto é produzido pela palavra. Esse fruto é produzido pelo mover de Deus dentro de nós. E faz com que as águas do Eufrates, essas águas espirituais do Espírito Santo, fluem em nossas vidas. E faz com que a sua vida improdutiva seja uma vida produtiva. E Jesus, ele faz o convite a cada um de nós. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O texto que fala no último dia. Talvez hoje pode ser a sua última oportunidade, seu último dia, seu último culto, a última mensagem que você vai ouvir, a última reunião no centro da igreja. E Jesus hoje
Jesus, ele está dizendo aqui: eu sou a fonte do Pison, do Gion, do Tigre, do Eufrates, está em mim. Isso é em Cristo. Pastor, aonde que eu acho essas águas? Em Jesus. Jesus é a fonte, é a nascente, aonde as águas do Gion, do Pison, do Tigre e do Eufrates nascem. A água do frutificar, a água que rompe barreiras, a água que encontra tesouros, a água que chama a gente para o ide do Senhor. Ela está em Jesus, ela nasce em Jesus, ela flui em Jesus e ela alcança cada um de nós. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. As águas do Éden, fala aqui no verso 88 de João capítulo 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Está dentro de você, dentro de você. A riqueza do rio Pison está dentro de você. Escute, a força do rio Gion está dentro de você. A agilidade, a velocidade do rio Tigre está dentro de você. O frutificar, a frutificação, a prosperidade do rio Eufrates está dentro de você. Se você tiver essa sede de beber dessas águas lá do Éden, quer beber da água que Adão bebeu, quer beber da água que Eva tomou, ela está em Jesus. É só você aceitar Jesus. É só você se entregar a Jesus e vender Jesus, que essas águas estão disponíveis para você. Essa riqueza do Pison, a força do Gion, a rapidez do Tigre, a frutificação do Eufrates está à nossa disposição, pelo Consolador, pelo Espírito Santo, que não é uma emoção, que não é uma força, que não é uma emanação. Ele é um ser pessoal, que se preocupa com você, que ama você, que quer se envolver com a sua vida, que quer mudar o seu coração, que quer mudar os seus pensamentos. Ele faz gerar, produzir essa nascente dentro de nós, e ele já foi enviado à igreja. Alguém fala aqui no verso 39 de João capítulo 7, para encerrarmos. Isso ele disse com respeito. Isso o quê? O rio que ele relatou aqui no verso 38 de João capítulo 7. Então no verso 39 ele fala assim: isto ele disse, isto Jesus disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, mas agora ele já foi enviado. E ele está aqui, ele está aí no seu coração, ele está na sua vida. É ele que fala com você caminhar todo dia, é ele que nos faz reunirmos aqui. Jesus, ele foi glorificado, o Consolador, ele foi enviado, e quem quer receber, quem busca, acha, quem procura, encontra esse Espírito. Talvez você nunca o encontrou porque você não busca, talvez você nunca recebeu porque você não clama e não pede. Você vem o tempo todo pedir apenas os tesouros da terra de Ávila, mas não tem tesouro da terra de Ávila sem as águas do Pison. E as águas do Pison é o Espírito do Senhor, é o fluir de Deus em nós. E é ele que faz esse mover. O rio do Éden, ele não se encontra em nenhuma geografia, porque ele está
E é esse Espírito que foi enviado à igreja, foi enviado à minha vida e à sua vida, foi enviado ao cada um de nós. E é esse Espírito que nós devemos buscar. As águas, o fluir de Deus, ele está dentro de você. Amém? Vamos amar o Senhor, querido.